Senhor presidente, eu tomo a liberdade de apresentar um vídeo sobre, vou até intitular esse vídeo de A Epopeia das Pontes da Costa Sul. Senhor presidente, a ideia é me manifestar, colocar em público, né, para a imprensa, para os internautas, para as pessoas que estão aqui, para os vereadores que restaram, a situação atual dessas pontes, que não é muito diferente do trabalho que a gente já vem fazendo desde 2013, quando então o governo do estado disse que iria nos ajudar, e aí foi uma série de bobagens que foi feito, e eu só vejo uma vítima disso tudo, que é a população local. Eu fico até consternado, porque nenhum de nós, vive aquela situação. Tá? Então, até tem uma moradora aqui, a Marisa, né, a quem eu agradeço sempre a confiança, o carinho, mas nós nunca vamos viver a dor daquela gente. A gente não sabe o que é que eles estão passando. A gente tem discurso. Após a cidade litorânea de São Sebastião ser atingida por fortes chuvas desde sexta-feira, 15 de março, em que 4 bairros sofreram devastações, o governador autorizou na segunda-feira a liberação de R$ 1,5 milhão para recuperação emergencial e nesta quinta-feira, 21, Geraldo Alckmin foi visitar o município para verificar de perto os estragos feitos e comunicou os demais esforços do estado para auxiliar a Prefeitura de São Sebastião neste período. Primeiro, nossa solidariedade a todas as famílias aqui vítimas das enchentes. A Defesa Civil tem apoiado a Prefeitura, colchão, alimento, remédio, enfim, o apoio mais imediato. E nós liberamos R$ 1,5 milhão, sendo R$ 1,1 milhão para esta ponte passarela aqui do rio Boiçucanga. Fazer uma ponte definitiva, mais alta, ampla, inclusive com passarela para pedestres. Dá R$ 1,1 milhão. E também liberamos uma outra ponte da Barreirinha, Vila Barreirinha, no sertão do Cacau, mais R$ 370 mil. Então esse R$ 1,5 milhão já está liberado. E também estamos liberando os recursos do DAD para ajudar a Prefeitura, são 7 milhões? Aproximadamente. Aproximadamente 7,5 milhões também estão liberados. Já chegou aqui uma máquina, uma PC, tipo Poclém, com rotação total, e nós estamos mandando em mais 3, 4 dias uma outra escavadeira hidráulica para o desassoreamento dos rios que ficaram muito assoreados pela força das águas. Boa tarde a todos, nós estamos aqui nesse trabalho de levantar um material para levar a promotoria para ver se alguém nos ajuda nessa luta pelas pontes. Estou aqui com a minha amiga moradora, a Marisa, que pode falar para a gente uma das situações que ocorrem por aqui. Marisa, por exemplo, eu queria que você dissesse sobre o episódio da senhora que estava grávida, o que aconteceu. Foi no começo desse ano, deve ter sido por volta de fevereiro, março, mais ou menos. A moça estava grávida, final de gestação, começou a sentir as dores, teve um pico de chuva muito alto, o rio subiu, então não tinha como passar, porque na época nem essa passarela aqui ainda existia. Aí a menina foi trazida no braço, em carrinho de pedreiro, para poder passar para o lado de lá, e aí sim ser socorrida e ser enviada para o posto de saúde aqui de Boiçucanga e tomar as exames. Mas aqui quem passa mal, em dia de chuva, que sobe o rio, quem passa mal está com um grande problema. É possível a gente perceber que a profundidade do rio impede, por exemplo, de passagem de ambulância, de carros. Então, como a Marisa bem disse, se alguém precisar, está fadado a ficar por aqui e seja o que Deus quiser. Marisa, quando na construção dessas cabeceiras, você chegou a ver engenheiro trabalhando aqui?
Não, engenheiro trabalhando, não. O que acontecia é que às vezes aparecia alguém que se dizia engenheiro, que a gente acreditava que era, porque não tinha nem como saber se era mesmo ou não, mas nos era apresentado pelos funcionários da construtora que seria engenheiro. Mas assim, eles trabalhavam com muita dificuldade, porque eles mesmos diziam que eles não tinham experiência nenhuma em fazer ponte. Marisa, você estava me relatando um episódio também da Defesa Civil que veio até aqui. Conta pra gente. Há cerca de 2 semanas a gente encontrou com o pessoal da Defesa Civil de São Sebastião e também de São Paulo, do estado, né? E eles estiveram aqui, estava eu e uma amiga minha, nós começamos a conversar com eles e aí nós ficamos sabendo que essas cabeceiras que foram feitas aqui, elas já estão condenadas pela Defesa Civil de São Paulo. Eles dizem que o projeto não bate com o projeto que eles têm na mão. Então porque ela não tem fundação. Essas cabeceiras, elas não têm fundação. A princípio, a informação que a gente tem é que está embargada essa obra, por causa dos projetos não baterem. O que foi feito não bate com o projeto que consta na Defesa Civil de São Paulo. Bem, então, diante disso, diante dessa fala, diante do que constatamos, das imagens todas, o jeito é ir até a justiça e que se alguém não fez, terá de fazer, se alguém roubou, terá de devolver, mas que essas pontes terão de sair para essa comunidade, elas terão. Um abraço, continuamos então. Uma das questões que mais intrigam é a placa, que deveria estar aqui a placa, sinalizando a obra, quem é a empresa responsável, o engenheiro responsável, orçamento, prazo. Onde está essa placa? Se dá alguma bobagem nessa ponte, se cai, se dá uma tragédia aqui, com quem que a gente fala? Quem é o profissional que está por trás dela? É isso. A intenção do vídeo foi
mostrar toda a cronologia do quanto a gente vem batendo nessas pontes. Quando nós fizemos a convocação para a Volvo e dar explicações, em vez de trazer um engenheiro, trouxe um advogado. Ou seja, a preocupação da empresa não é e nunca foi a ponte. Tá certo? Então isso já está devidamente denunciado. Fica o meu apelo ao Ministério Público Municipal, faça alguma coisa, que haja, porque não dá para conviver pacificamente com esse tipo de descaso. Na próxima sessão, eu prometo que vou falar sobre segurança, que é um outro problema seríssimo que está rolando em São Sebastião. Mas respeito ao tempo e a vocês, eu encerro por aqui. Obrigado.